Será que todas as línguas faladas nas igrejas hoje são iguais às dos dias de Pentecostes? Por que será que Deus escolheu o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo? Você sabia que nem sempre falar em línguas é compreendido pelas pessoas? Como a Bíblia orienta isso? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD, da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Recebendo o Batismo no Espírito Santo. A lição de hoje é a lição 7. As línguas estranhas como evidência do batismo. A lição de hoje encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 45 e 46. A Bíblia diz: aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Objetivos da lição: compreender a evidência das línguas no dia de Pentecostes, destacar como as línguas se manifestam enquanto dom espiritual, apontar que as línguas tratam-se de uma expressão verbal inspirada e que não pode ser imitada. Conhecendo mais de Deus, a paz do Senhor, querido aluno. Receber o batismo no Espírito Santo é a experiência mais importante para a vida espiritual do crente depois de aceitar a Jesus como Salvador. Nesse sentido, o batismo no Espírito Santo é uma experiência que o crente deve buscar continuamente. Biblicamente, o falar em línguas estranhas é um dos sinais mais claros que comprovam que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. Nessa lição, vamos conhecer como ocorre esse sinal. O batismo no Espírito Santo é uma promessa maravilhosa de Deus para todos os cristãos. Uma das maneiras pelas quais ele escolheu mostrar que uma pessoa foi batizada com o Espírito é através das línguas estranhas, palavras inspiradas que o próprio Espírito Santo coloca na boca do crente. Mas será que falar em línguas é algo que podemos aprender ou imitar? Será que é isso que prova que alguém tem o Espírito Santo? Nesta aula, vamos entender o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro sentido das línguas estranhas, como elas aparecem no dia de Pentecostes e como devem ser usadas com reverência e sabedoria dentro da igreja. Prepare-se para aprender e tirar dúvidas importantes sobre esse tema que muitas vezes é cercado por confusões e até misticismo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp. Isso é importante, isso ajuda o canal que faz o YouTube e recomende para mais pessoas, tá bom? E comente aqui embaixo o que você achou, de onde você está assistindo, ok? Então vamos lá. Ponto 1. A evidência das línguas no dia de Pentecostes. Você já aprendeu que a experiência no batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para todos os salvos e que ela se cumpriu no dia de Pentecostes? Nesse evento, o falar em outras línguas tornou-se um sinal da parte de Deus para provar que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. A. O grande barulho e o fogo. A experiência dos discípulos no dia de Pentecoste foi marcada por um barulho, porém não se tratava de qualquer barulho. Lucas relata em Atos dos Apóstolos que de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. No mesmo instante, chamas de fogo em formas de línguas pousaram sobre os discípulos. Eram evidências audíveis e visíveis da presença do Espírito. A Bíblia diz: no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em oração quando algo sobrenatural aconteceu. Um som como de um vento impetuoso encheu o lugar, a língua como de fogo pousaram sobre cada um deles.
A seguir, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia. Esse momento foi o cumprimento da promessa de Jesus e marcou o início da igreja. O falar em línguas foi o primeiro sinal visível de que os discípulos haviam sido batizados com o Espírito Santo. Foi uma evidência clara para eles e para os que estavam ao redor de que algo sobrenatural e divino havia acontecido. O som como de vento não era um vento literal, mas um barulho vindo do céu que representava a ação poderosa e invisível do Espírito. As línguas como de fogo, também simbólicas, mostravam a purificação e o poder de Deus agindo visivelmente. Esses sinais audíveis e visíveis foram como uma confirmação divina da presença do Espírito Santo. O mais marcante, porém, foi o que todos falam em línguas, e essa foi a evidência inicial do batismo. Não era uma confusão emocional, não foi apenas empolgação ou barulho sem sentido. Era uma manifestação real e controlada do Espírito Santo. As línguas eram reais em Atos 2. As pessoas ouviam os discípulos falando em seus próprios idiomas. Isso mostra que Deus usou até os idiomas para comunicar algo sobrenatural. Falar em línguas não é gritaria sem ordem, é uma linguagem espiritual que vem do Espírito com propósito e edificação. Mostre a seus alunos que Deus cumpre o que promete. O batismo no Espírito Santo foi prometido e aconteceu no tempo certo. Ensine seus alunos que Deus deseja encher todos com seu Espírito, inclusive os mais jovens. Explique que o falar em línguas não deve causar medo ou vergonha, mas sim alegria por fazer parte de algo sobrenatural. Você, professor, pode ilustrar com algo que os ajude a entender o som e o fogo como símbolos. Por exemplo, assim como sentimos o vento, mas não o vemos, o Espírito Santo também age de forma poderosa e invisível. E como o fogo aquece, transforma tudo que toca, o Espírito também transforma quem ele enche. B. Evidências das línguas. No dia de Pentecostes, havia em Jerusalém pessoas originárias de várias nações, cada qual com seu idioma. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles começaram a falar em outras línguas. Naquela ocasião, essas línguas foram reconhecidas pelos povos que ali estavam representados. Foi um dia muito especial, pois as pessoas de nacionalidades diversas entenderam em sua própria língua tudo o que os discípulos diziam. Então, nesse dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia de judeus vindo de várias partes do mundo, cada um com seu próprio idioma. Partos, medos, elamitas, egípcios, romanos, etc. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as pessoas que estavam ao redor ouviram e entenderam perfeitamente o que era falado em sua própria língua de origem. Aqueles discípulos galileus não sabiam falar aquelas línguas estrangeiras naturalmente, mas o Espírito Santo os capacitou de forma sobrenatural. Foi um grande milagre. Os discípulos falaram em línguas que nunca haviam aprendido, e as pessoas ouviam sobre as maravilhas de Deus em sua língua materna. Esse evento trouxe um impacto espiritual tão forte que muitos ficaram maravilhados e outros até zombaram, achando que os discípulos estavam embriagados, o que Pedro logo os corrigiu. Não foi apenas um som estranho ou repetitivo, eram línguas reais e identificáveis. Naquele momento, reconhecida pelas pessoas presentes. Não era um dom para aparecer ou causar confusão. O foco era glorificar a Deus e edificar os ouvintes. O falar em línguas foi um sinal divino de que Deus estava iniciando algo novo, a era da igreja cheia do Espírito. Mostre para os seus alunos que o Espírito Santo capacita além da nossa capacidade natural. Ensine que Deus pode usar qualquer um, mesmo os mais simples, para coisas grandiosas. Ajude-os a entender que o dom de línguas não é para exibição, mas para glorificar a Deus e ser sinal da presença dele. Faça uma ilustração simples para a sua sala. Imagine que você nunca aprendeu inglês, francês ou japonês e de repente começa a falar perfeitamente uma dessas línguas. E alguém que entende fica impactado com o que ouviu. Foi algo assim que aconteceu no Pentecostes, um milagre claro do céu.
C. As línguas como sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Falar em línguas é o sinal inicial do físico batismo no Espírito Santo. Haja vista que se trata da manifestação externa de que uma pessoa foi imersa no Espírito e revestida com o poder do alto. Como evidência inicial, as línguas tornam a experiência do batismo no Espírito Santo um acontecimento que pode ser visto e ouvido por todos os que estão ao redor. Muitos que estavam presentes no dia de Pentecostes testemunharam essa maravilhosa manifestação do poder de Deus. O falar em outras línguas no dia de Pentecostes foi mais do que uma experiência pessoal, foi um sinal visível e audível para todos que estavam ao redor. Era a evidência física inicial de que os discípulos haviam sido batizados no Espírito Santo, isto é, imerso e revestido com o poder do alto. Em Atos capítulo 2, versículo 6, lemos que uma multidão se ajuntou ao ouvir o barulho e viu os discípulos falando em línguas. Aquela manifestação sobrenatural foi clara para todos. Algo de Deus estava acontecendo ali. Desde então, o falar em línguas se tornou o sinal inicial padrão quando alguém é batizado no Espírito Santo, como também se repete em Atos 10, 46, Atos 19, 6. Falar em línguas não é o único sinal de que alguém é espiritual, mas no contexto do batismo no Espírito Santo, é o primeiro sinal visível dessa experiência específica. Não é algo que se ensina ou simula, é dado sobrenaturalmente pelo Espírito sem que a pessoa precise aprender ou imitar. Não significa que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo desde a conversão, mas o batismo no Espírito é uma experiência distinta e posterior. Mostra aos seus alunos que Deus dá sinais claros e reais da sua presença. Ensine que não precisamos ter medo ou vergonha de buscar o batismo no Espírito Santo. Estimule os alunos a orarem com fé, sabendo que Deus ainda hoje batiza com o Espírito Santo e que falar em línguas é uma bênção real e não algo estranho. Exemplo simples para ilustrar na sala de aula. É como acender uma luz. Quando ela acende, todos veem que há energia ali. O falar em línguas é como essa luz acesa, um sinal que mostra que o poder do Espírito está presente na vida daquela pessoa. Ponto 2. A evidência das línguas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Na primeira carta que ele escreveu à igreja, a partir do capítulo 14, constatamos a evidência de línguas espirituais em forma de dom. A. Falar em línguas como dom. As línguas aparecem novamente no contexto espiritual da igreja, não apenas como evidência do batismo, mas também como dom espiritual, outorgado pelo Espírito Santo. As línguas faladas na igreja de Corinto tratavam-se de línguas espirituais, também conhecidas como língua dos anjos. As línguas estranhas são um dom dado pelo poder do Espírito Santo que revela verdades secretas para edificação da alma. Na igreja de Corinto, o falar em línguas aparece não apenas como sinal inicial do batismo no Espírito Santo, mas também como um dom espiritual permanente dado por Deus para a edificação pessoal e com interpretação para edificação coletiva. As línguas espirituais mencionadas por Paulo em 1 Coríntios 14 são também chamadas de língua dos anjos, por se tratar de uma linguagem celestial muitas vezes incompreensível para o homem, a menos que haja interpretação dada pelo Espírito. Esse dom não é aprendido nem fabricado, ele é dado livremente pelo Espírito Santo a quem ele quer, com um propósito claro: fortalecer a fé, edificar o interior do crente e, quando interpretado, trazer mensagens ao corpo de Cristo. Línguas como dom não substitui a palavra de Deus. Elas são uma ferramenta de edificação, não um atalho espiritual. Nem todos que são batizados com o Espírito Santo têm um dom de línguas para uso público. O dom de línguas é uma capacitação específica diferente da evidência inicial. As línguas dos anjos não são entendidas naturalmente. Não é uma linguagem humana
por isso precisam de interpretação se forem faladas em público. Ensine seus alunos que Deus continua dando dons espirituais, hoje inclusive o dom de línguas. Explique a eles que o dom de línguas é uma forma linda e íntima de se comunicar com Deus. Mostre que o dom não é para se exibir ou confundir os outros, mas para edificar a si mesmo e a igreja quando usado com sabedoria e reverência. Uma ilustração simples para ser usada em sala de aula é: o dom de línguas é como um idioma secreto entre você e Deus. Imagine que só você e ele entendem, mas quando há necessidade, Deus pode dar a alguém o dom de interpretação, como se fosse um tradutor, para que todos possam ser abençoados. B. A ordem no culto. A igreja de Corinto era muito espiritual, porém estava deixando de seguir as doutrinas que Paulo ensinou. Por essa razão, ele mostra na carta a uma forma correta de administrar o dom de línguas. Percebe-se que as línguas na igreja de Corinto eram muito presentes. Entretanto, Paulo orientou os crentes a falarem línguas de forma organizada, tendo em vista que a finalidade do dom de línguas é a edificação espiritual. A pessoa que fala deve ter em mente que, se não houver intérprete, deve permanecer calada. A igreja de Corinto era conhecida por sua espiritualidade intensa, mas também enfrentava problemas de desorganização e imaturidade espiritual. Os crentes coríntios estavam usando o dom de línguas sem equilíbrio, muitas vezes falando todos ao mesmo tempo, sem entendimento e sem intérprete, o que causava confusão em vez de edificação. Por isso, o apóstolo Paulo ensinou que tudo no culto deve ser feito com ordem e decência. Ele orientou que, se alguém falar em línguas, deve haver intérprete. Caso contrário, a pessoa deve falar apenas com Deus, em silêncio, para não causar escândalo ou confusão. Paulo não proibiu o uso do dom, mas organizou seu funcionamento. Máximo de 2 ou 3 falando em línguas por culto, um de cada vez, sempre com intérprete. O foco do culto é sempre edificar a igreja. Se as pessoas não entendem o que está sendo dito, elas não são edificadas. Falar em línguas não é descontrole ou confusão emocional. O Espírito Santo não tira o controle das pessoas, a ordem. Não é errado falar em línguas em público, mas deve haver sabedoria. Falar em línguas sem interpretação pode ser bom em oração pessoal, mas no culto precisa de entendimento para todos. Ensine seus alunos que Deus gosta de ordem e clareza em tudo o que se faz. Mostre a eles que a manifestação do Espírito nunca contradiz os princípios da Bíblia. Ensine que os dons devem ser usados com amor, respeito e propósito. Vamos fazer um exemplo aqui ilustrativo para a sala de aula? Imagine uma sala onde todos falam ao mesmo tempo, em línguas diferentes. Ninguém entende nada. Agora imagine que um fala, outro interpreta, e todos ouvem e aprendem algo de Deus. O primeiro é confusão. O segundo é edificação. Deus sempre escolhe a edificação. C. Grandes no entendimento. As manifestações espirituais na igreja de Corinto precisavam ser disciplinadas, pois cada crente queria fazer o que bem entendesse, com o dom dado pelo Espírito. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Corinto que eles precisavam entender que não era errado falar em línguas, mas compreender a vontade de Deus, seja por profecia ou mesmo pelo estudo das Escrituras Sagradas, era muito importante. Por essa razão, ele esperava dos coríntios que aceitassem essa orientação, assim como é fundamental que aprendamos as mesmas lições nos dias atuais. Apesar da igreja de Corinto ser rica em dons espirituais, ela carecia de maturidade no uso dos seus dons. Muitos crentes falam em línguas, sem se importar se os outros estavam entendendo, o que prejudicava a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, então, dá
Um conselho essencial: prefiro que falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 em línguas desconhecidas. Ele não estava diminuindo a importância do dom de línguas, mas ensinando que o entendimento da palavra de Deus é mais valioso para a edificação da igreja. Paulo também os alerta: não sejais menino no entendimento, sede meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Ou seja, é importante crescer, amadurecer e saber quando e como usar os dons espirituais de forma sábia. Não basta apenas ter dons, é preciso saber usá-los com sabedoria e entendimento. Não é mais espiritual quem fala muito em línguas. O mais espiritual é quem entende e vive a vontade de Deus. Crescer no conhecimento da palavra é essencial. As emoções não devem dominar o culto, o entendimento, sim. Encoraje os seus alunos a buscarem conhecer a palavra de Deus, não apenas experiências. Ensine que ser cheio do Espírito Santo também é ter atitudes maduras e obedientes. Mostre a eles que Deus quer que todos cresçam no entendimento e saibam discernir o certo do errado, inclusive ao usar os dons espirituais. Vamos fazer uma ilustração simples para usar em sala de aula? É como alguém que ganha um celular novo, mas não sabe usá-lo direito. Pode até ter poder nas mãos, mas se não entender como usar, pode causar confusão. O Espírito Santo nos dá dons, mas ele também quer que saibamos usá-los com sabedoria. Ponto 3. Uma expressão verbal inspirada. Falar em línguas são sinais visíveis que acompanham os cristãos que recebem o batismo no Espírito Santo. Nesse dom, o Espírito capacita o crente a expressar uma mensagem inspirada e codificada que tem como finalidade a edificação espiritual. As línguas não podem ser aprendidas. Há quem tente imitar as línguas estranhas que são faladas na igreja. Esse tipo de comportamento trata-se de falta de temor e respeito às coisas sagradas. As línguas estranhas não podem ser aprendidas pela inteligência humana, nem mesmo devem ser ensinadas. As línguas tratam-se de uma manifestação do Espírito que capacita o crente a pronunciar palavras espirituais que nem ele mesmo entende. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo que são faladas à medida que o crente ora e busca intimidade com Deus. As línguas estranhas que acompanham o batismo no Espírito Santo não são fruto da mente humana. Elas não podem ser aprendidas, imitadas ou ensinadas por outra pessoa. O apóstolo Paulo deixa claro que, ao falar em línguas, a pessoa fala mistérios em espírito e não entende o que está dizendo. Isso mostra que a língua falada vem diretamente do Espírito Santo. É o próprio Espírito que inspira, guia e capacita o crente a falar. Por isso, imitar línguas é algo perigoso e desrespeitoso, pois trata-se de uma manifestação sagrada. Falar em línguas não é um truque religioso ou um ritual emocional, mas uma resposta espiritual à busca sincera por Deus. Em 1 Coríntios 2, versículo 4, Paulo fala que sua pregação não era baseada em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, o que mostra que tudo no reino de Deus precisa vir da ação do Espírito e não da manipulação humana. As línguas não são ensinadas como uma nova língua natural, como inglês e espanhol. Não é correto tentar copiar ou forçar falar em línguas. Isso fere o temor e a reverência ao Espírito Santo. Não existe fórmula ou método humano para ser batizado com o Espírito. É uma experiência sobrenatural dada por Deus. Vamos fazer uma aplicação prática para aqui, professor, para ensinar os pré-adolescentes? Ensine os alunos a respeitarem a obra do Espírito Santo com temor e reverência. Explique que ninguém precisa fingir ou imitar línguas para ser aceito ou parecer mais espiritual. Incentive os alunos a buscarem a Deus com sinceridade, pois Ele conhece o coração e concede dons a quem deseja com fé. Uma ilustração simples aqui para usar em sala de aula é como tentar copiar a assinatura de uma outra pessoa. Por fora, pode até parecer parecido, mas só o verdadeiro dono consegue assinar de verdade. As línguas verdadeiras são assinadas pelo Espírito Santo no coração do crente.
B. A necessidade de interpretação. O apóstolo Paulo orienta como os irmãos da igreja devem administrar o dom. Ele não proíbe os irmãos de falar em línguas, porém, orienta que o dom de línguas deve ser acompanhado do dom de interpretação de línguas. Caso contrário, não há necessidade de todos falarem em línguas ao mesmo tempo. Quem fala em línguas edifica-se apenas a si mesmo, porém, quem interpreta edifica os demais irmãos, pois pela ação do Espírito revela a mensagem oculta nas línguas e transmite diretamente para a igreja. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo observou que muitos estavam usando o dom de línguas sem considerar os demais crentes, resultando em confusão no culto. Por isso, ele ensinou que, ao se manifestar o dom de línguas publicamente, é necessário que haja também o dom de interpretação. Falar em línguas sem interpretação edifica apenas quem fala, pois é uma comunicação pessoal com Deus. Mas quando há interpretação, a mensagem inspirada pelo Espírito se torna compreensível e edifica toda a igreja. Paulo não proibiu o uso de línguas, pelo contrário, ele disse: não proibais o falar em línguas. Mas ele foi claro: se não houver quem interprete, a pessoa deve ficar calada, falar consigo mesma e com Deus, ou seja, em silêncio, para não causar confusão. O dom de línguas não é mais importante que o dom de interpretação. Ambos devem funcionar juntos no culto público. Não é correto todos falarem línguas ao mesmo tempo no culto sem direção. A interpretação não é uma tradução de palavra por palavra. É a mensagem espiritual revelada pelo Espírito à igreja. A aplicação prática aqui para o professor, ensinar aos pré-adolescentes, você ensine que Deus se importa com a edificação de toda a igreja. E não apenas com a experiência individual. Mostre que os dons são diferentes, mas todos são úteis e importantes quando usados com sabedoria. Ensine a eles que Deus é um Deus de ordem e por isso ele revela como os dons devem funcionar no culto. Uma ilustração simples aqui é como se alguém falasse em outra língua e só Deus entendesse. Mas se alguém interpreta, é como colocar legenda em um filme. Agora todos entendem a mensagem e isso traz edificação para todos que estão assistindo. C. As línguas são um sinal para os descrentes. Enquanto para a igreja as línguas são infrutíferas se não forem acompanhadas de interpretação, o mesmo não acontece para os descrentes. Embora não entendam ou mesmo que achem que os crentes estão loucos, as línguas são um sinal para os descrentes. Isso significa que Deus está operando entre os crentes, capacitando-os a falar em línguas celestiais milagrosamente. O apóstolo Paulo afirma que as línguas são um sinal para os descrentes, ou seja, um sinal sobrenatural da presença de Deus entre o povo, mesmo que os incrédulos não compreendam o conteúdo das línguas espirituais. O fato de presenciarem algo milagroso e fora do comum pode despertar neles curiosidades, reverência e até arrependimento. Esse tipo de sinal mostra que Deus está operando de maneira real e poderosa entre os crentes, pois falar em uma língua celestial que nunca se aprendeu é algo que não pode ser explicado naturalmente. Contudo, Paulo também alerta que se não houver ordem ou entendimento, os descrentes podem pensar que os cristãos estão loucos. Por isso, ele recomenda que, mesmo com manifestações poderosas, o culto deve ser equilibrado e compreensível, para que os visitantes e novos convertidos não se escandalizem, mas sejam tocados por Deus. O dom de línguas não é para mostrar poder humano, mas para glorificar a Deus. Nem todo descrente se converte só ao ver a línguas, mas isso pode ser um sinal que desperta fé ou temor. A presença do sobrenatural deve estar acompanhada de sabedoria e testemunho. Uma aplicação prática aqui para você, professor, ensinar aos alunos. Ensine que Deus usa sinais visíveis para mostrar que está presente e operando entre nós. Mostre que as manifestações espirituais podem impactar até quem não crê se forem feitas com ordem e reverência.
Encoraje os alunos a viverem de forma que suas atitudes e fé também sejam sinais do poder de Deus. Uma ilustração simples para usar em sala de aula. Imagine um visitante entrando na igreja e ouvindo pessoas falando em línguas que nunca estudaram. Ele pode até não entender, mas vai perceber que algo diferente está acontecendo ali. Esse algo é Deus, mostrando que está presente. A conclusão na revista nos diz assim: as línguas sobrenaturais vêm do céu. Deus está pronto a distribuir os dons espirituais a todos que pedirem, inclusive o dom de línguas. Não podemos deixar de falar em línguas, pois trata-se do meio que Deus determinou para edificar-nos espiritualmente e nos revelar a sua vontade de modo especial. Então, aprendemos nessa aula que as línguas estranhas são um sinal real e poderoso do batismo no Espírito Santo, mas precisam ser compreendidas à luz da palavra de Deus. Aprendemos que elas são um sinal inicial e físico que aconteceu no Pentecostes. Elas também são um dom espiritual para edificação pessoal e da igreja quando interpretadas. São inspiração do Espírito Santo, não algo aprendido, copiado ou feito para chamar a atenção. E são um sinal visível até mesmo para os descrentes, mostrando que Deus está presente. Falar em línguas é maravilhoso, mas o mais importante ainda é ter uma vida cheia do Espírito, marcada por frutos como amor, obediência, humildade e serviço. Que nossos pré-adolescentes busquem ser cheios do Espírito Santo com entendimento, reverência e desejo de glorificar a Deus, e não apenas pelo sinal, mas pela transformação de vida que ele produz. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.